Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal do canal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre um assunto um pouco simples, né? Mas como algumas pessoas solicitaram que eu falasse sobre esse assunto, então eu achei importante fazer esse vídeo, que é o vídeo de categorização de vasos de pressão, né? Como que a gente categoriza vasos de pressão, como que a gente fala assim, quais, se ele é categoria 1, 2, 3, 4 ou 5, né? Conforme os itens da norma. Então é um vídeo assim básico, mas que vai ser de grande ajuda, principalmente para aquelas pessoas que estão, né, os técnicos, os engenheiros que estão iniciando na área da NR13. Então eu vou mostrar um item da norma, vou mostrar também as categorias, vou falar sobre classe de fluido, nós vamos fazer também aqui um dimensional, né, de um equipamento. Eu trouxe aqui um vaso de pressão comigo, um reservatório, né? E aí a gente vai dar ali nome, vai dar funcionalidade para ele, para que fique bem interessante então o vídeo, beleza? Então antes de iniciarmos aí o material, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né, que têm seguido, que têm compartilhado o conteúdo do canal. Isso faz bastante sentido, né, para mim, ver vocês compartilhando, ver vocês também colocando aqui algumas informações, se inscrevendo, dando um joinha aí. Então é muito bom e muito importante isso para mim, beleza? Então segue a vinheta aí, depois disso a gente inicia o nosso vídeo. Valeu! Bem pessoal, vamos dar início então aqui ao nosso vídeo. Eu trouxe aqui comigo, eu fiz uma apresentação no PowerPoint para facilitar, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí, método básico de como categorizar um vaso de pressão. Então, esse é o nosso tema de hoje. E aí você já vê aqui a parte de categorias, né? As categorias dos vasos de pressão. E a gente já consegue ver também aqui o grupo potencial de risco, né? 1, 2, 3, 4 e 5, são 5 grupos de potencial de risco. Isso aqui não são categorias, tá? As categorias estão aqui embaixo, ó, conforme você pode ver, categorias de 1 até 5, tá vendo? Então as categorias, elas são um cruzamento aí do grupo potencial de risco, ou análise de risco que você faz do vaso, junto com a classe de fluido. Então imagina que você cruza a classe de fluido com o grupo potencial de risco para ter ali então a categoria do vaso de pressão. Como que funciona isso? Primeiramente, ou seja, a primeira parte que você precisa saber é se aquele reservatório, aquele vaso de pressão, ele deve ser ou não, né, avaliado ou fiscalizado pela norma NR13. Então o item 13.2.1 em partes, né, eu trouxe aqui em partes, ele fala na sua linha B a aplicação dos vasos de pressão, né? A gente sempre traz esse item aqui e mostra ele, mas o que fala sobre a questão primeiro para você identificar os vasos de pressão? Então, vasos de pressão cujo produto PV seja superior a 8, esses são os vasos em que a norma NR13 se aplica, tá? Como que a gente faz esse cálculo, né, do produto PV, onde P é a pressão máxima de operação em kPa, em quilopascal, em módulo, eu vou explicar isso também, e V é o seu volume em metro cúbico. Então vamos ver aí como que a gente consegue, ou como que a gente vai primeiramente avaliar se o nosso equipamento que a gente trouxe aqui, ele vai ou não ter, né, ou se a norma a NR13 se aplica a esse equipamento. Então aqui, conforme vocês podem ver, eu trouxe aqui um vaso de pressão, né? Na verdade é um equipamento que eu uso nos treinamentos. E aí o que eu vou fazer aqui? O que a gente precisa para conseguir ver se primeiro ele deve ser enquadrado, ou a norma NR13 deve ser aplicada a ele? A gente precisa saber se o produto PV dele, né, é maior que 8. Então, para saber isso, a gente tem que fazer o cálculo do produto PV. PV é igual a pressão máxima, né, que é a PMTA. Deixa eu fazer diferente aqui para ficar mais fácil. Então, a pressão máxima de operação admissível, que é a PMTA, né, em kPa, por vezes, né, o volume em metros cúbicos.
em metros cúbicos. Essa conta que a gente tem que fazer. Primeiramente, eu vou precisar saber o quê? O volume desse equipamento. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos medir aí, vou fazer um desenho aqui para que vocês entendam melhor dele, né? Para que a gente pegue aí as informações. E aí a gente vai fazer uma pré-categorização, uma pré-avaliação dele através desse dimensional, tá? Então vamos imaginar que a gente vai pegar essa medida aqui, primeiramente, e depois essa medida aqui, que é o diâmetro, tá? Para a gente avaliar. Vamos pegar essas duas medidas aí primeiro? Então vamos ver aqui a altura do vaso, a altura dele, ó, eu estou baseando mais ou menos lá em cima, 640 milímetros. Então vamos lá. Então a altura dele aqui é 640 milímetros. O diâmetro dele, nós vamos ver primeiro o perímetro, né? Porque não dá pra gente, fica mais fácil para a gente avaliar o diâmetro. Eu vou explicar para vocês como funciona isso. Então, nós temos aqui um perímetro de 880 é o perímetro. Como que funciona? O perímetro de 880, né? Então, para saber o diâmetro, a gente tem que dividir. Deixa eu dar uma passada aqui. A gente tem que dividir os 880 por π. Então, vamos lá. 880 dividido por π é igual a 280, o diâmetro, que é igual a 280 milímetros. Então aqui 280, certo? Então vamos apagar aqui para a gente ganhar espaço aqui na lousa. Beleza? Estamos chegando então, porque a gente tem que ver primeiro é o volume, tá certo? Aí você pode falar assim, ah, Marcos, mas espera aí, você fez errado isso aí, por quê? Imagina que eu fiz aqui eu vou usar um cálculo aqui, para um cálculo, né? Para corpo cilíndrico, certo? Como que é esse cálculo para corpo cilíndrico? É como se fosse então, né? Simplesmente um corpo cilíndrico. Qual que é a RH? Qual que é a fórmula para o corpo cilíndrico? É V de volume, né? Que é igual a π vezes R ao quadrado vezes H, que é a altura. A altura a gente já tem que é 640 milímetros. Em metros isso vai dar 0,64 metros aqui. Então, o que eu fiz aqui? Simplesmente, né? Eu vou explicar tudo direitinho para quem está começando aí entender, tá? Eu dividi por 1000, esse valor dividido por 1000, tá? O diâmetro, na verdade, o que a gente precisa é o raio, então o raio é igual a 140, que é metade do diâmetro, que é 0,14 metros, correto? Aí a gente tem aqui, então, já dá para a gente fazer essa conta. Aí você pode falar assim, Marcos, mas espera aí, aqui tem dois tantos doisféricos, né? Dois tantos doisféricos, que são esses dois aqui. Como que a gente vai calcular, ou como que você vai calcular a área em volume, né, em metros cúbicos desses dois tampos? Para esse exercício a gente vai fazer como se fosse realmente um tampo plano e isso aqui fosse cilíndrico. Mas você não pode, para você emitir um laudo, né, você não pode esquecer que tem aqui, ó, uma área aqui que no meu caso eu estou considerando, tá certo? No meu caso eu estou considerando ali. Imagine então que vai dar uma diferença, mas essa diferença é tão pequena que eu vou explicar para vocês aqui porque que a gente pode, na verdade,
fazer dessa forma como uma pré-avaliação para categorização, tá certo? Então vamos fazer a conta aqui só para que vocês entendam melhor. Então tá, π vezes 0,14 ao quadrado vezes 0,64. O volume é igual a, vamos fazer aqui a conta, π vezes 0,14 ao quadrado vezes 0,64 é igual a 0,039 metros cúbicos. Esse aqui é o volume desse equipamento aqui. Então imagina que a gente já tem o volume do equipamento, que é esse aqui. Vamos falar que esse equipamento ele tem 12 quilos por centímetro quadrado de pressão. Então agora a gente precisa da pressão, que é a PMTA, a pressão máxima admissível, tá? Só que eu preciso da pressão não é em kgf, né? É em kPa. Como que eu vou fazer isso então? Então se é 12, vamos fazer uma conversão usando aqui um site, que é o site WebCalc. Vem aqui. Bem, vamos usar aqui então o WebCalc, né? Para a gente saber qual que é o valor em kPa de, olha lá, ó, tá vendo aqui? www.webcalc.com.br. Você vai em conversões e aí eu vou voltar aqui para você ter uma ideia aqui de como funciona. Ó. Você vai em conversões, depois você vai em pressão, tá certo? E aí você vem aqui em kgf por centímetro quadrado, 12 kgf por centímetro quadrado, você tem 1176,798, né, em kPa. Então vamos anotar esse valor aqui, 1196, e 79,8. Vamos voltar lá então? Então a gente já tem aqui o valor, né, da pressão em kPa. Já que a gente já tem o volume, eu vou colocar o volume aqui, tá, gente? Ó, o volume é igual a 0,039, tá? 0,039. Só para mim poder pagar aqui, que agora a gente já sabe, né? A gente não vai precisar mais desses dados aqui. Então eu tenho lá, PV é igual a 1176,798 vezes 0,039, tá certo? Vamos fazer essa conta aqui, que vocês consigam ver. Então é 1176,798 vezes 0,039 igual a 45. Então esse PV, ou produto PV, é 45,89. Isso aqui é maior ou menor do que 8? Maior, né? É maior que 8. Então, sim, esse vaso ele se enquadra na NR13. É isso aqui que você tem que fazer. Esse é o primeiro ponto. Vocês perceberam aqui que a gente nem começou a fazer ainda a categorização, tá? Então, a gente entende que esse volume em metro cúbico vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês numa planilha. Inclusive, eu vou deixar o link de uma planilha eletrônica do Excel aqui para você baixar. É só você colocar o seu e-mail que a gente manda para você a planilha eletrônica, onde você vai conseguir fazer isso de uma forma mais assertiva e não vai precisar ficar fazendo conta, tá? Eu estou fazendo a conta aqui para que você entenda o conceito disso. Mas o interessante é você ter uma planilha que você consiga jogar lá o diâmetro e a altura, no caso, e jogar, por exemplo, qual que é o tamanho da saia, né? Que é essa altura aqui, e o diâmetro para o tampo torisférico, no caso, você pode escolher o tampo também, e aí você já vai ter todos os dados, você vai ter o volume em metros cúbicos de uma forma mais rápida, tá certo? Então a gente entendeu isso. Entende que aqui é uma análise, né, não tão conclusiva, mas por que a gente pode usar isso para categorizar? Imagina que
Esse valor aqui, ó, deu 45,89. É bem maior que 8, né? Agora vamos supor que eu tivesse feito esse cálculo, o vaso fosse bem menor e o volume fosse bem inferior a esse e o resultado, a pressão fosse menor também e o resultado desse produto PV, imagina que desse 9,5. Ó, o resultado disso aqui fosse 9,5. Onde eu quero chegar? Imagina que se fosse 9,5, eu estaria muito próximo do quê? Do 8, não é? Ó, 9,5 está muito próximo do 8. Se eu tenho essa diferença de volume, isso significa o quê? Que essa conta pode estar errada. Então eu tenho que fazer o quê? O cálculo de volume exato, nesse caso, exato, para eu falar com certeza se enquadra ou não na NR13, tá certo? Então, por enquanto, só para que você entenda, né, como que funciona isso. Imagina que o produto PV dele deu 45,5, 45,8. Vamos anotar aqui, ó, PV igual a 45,8, beleza? Então, vamos agora para a categorização, né? Lembra que para a categorização eu falei que precisa também do fluido, né? Então nós vamos identificar esse vaso de pressão como fluido C, tá? Fluido C. Nós vamos ver o que é esse fluido C depois. Mas imagina que ele é um fluido C. Simplesmente para a gente categorizar. Onde que a gente vai agora? Eu já tenho então os dados desse equipamento, né, que é o volume, e tenho também o produto PV, sei que ele enquadra na NR13, agora eu quero saber qual que é a categoria dele, né? Então vamos vir aqui de novo no computador, e aí a gente vai ver qual que é a categoria desse equipamento. Então a gente já viu que o item 13.2.1, né, que é a NR13, na verdade, ela se aplica para esse equipamento em si. Agora, o cálculo do produto PV, ele não é simplesmente para saber se ele é vaso ou não. Existe também o cálculo do produto PV para saber qual que é o potencial de risco. E aí muda um pouco os parâmetros. Qual que é o parâmetro que a gente vai usar então? Para saber o grupo potencial de risco, a gente vai fazer P em MPa, que é a pressão em MPa, vezes o volume em metro cúbico, que vai ser igual ao produto PV para potencial de risco, tá? Então vamos anotar ali essa informação primeiramente. Vamos lá. Vamos anotar aqui primeiramente essa informação aqui é PV, né, que é para potencial de risco. Potencial de risco é igual a pressão em MPa vezes o volume em metros cúbicos. Essa aqui que a gente tem. O volume eu já tenho, certo? Então vamos lá. PV para potencial de risco é igual a pressão em MPa, que eu não tenho ainda, eu vou ver, vezes 0,039. Agora vamos ver qual que é essa pressão aqui, que é 12, né? KGF, mas eu tenho que transformar em MPa. Vamos aqui no WebCalc novamente. Então vamos aqui no WebCalc novamente. Beleza, vamos lá ver qual que é em MPa. Lembra que eu já estou com 12 quilos, né? Programa força por centímetro quadrado, a gente vai ver o MPa. 1,176. Vamos anotar aqui. 1,176 MPa. E aí vamos lá para o cálculo. Então vamos lá para o cálculo. Então aqui, já vou colocar aqui, ó. A pressão é 1,176. Essa conta vai dar o seguinte, ó, 1,176 vezes 0,039 vai dar 0. Então, o produto PV para potencial de risco é igual a
0,0458. Ó, memorizar esse número aqui, 0,0458. E aí, como que a gente faz então? A gente vai lá na planilha, na tabela, e vê onde que ele se encaixa. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos lá na planilha, ver onde que ele se encaixa. Olha aqui, ó. Se a gente tem PV para grupo potencial de risco menor, aqui ó, menor que 1, que é o caso, né? Deu 0,045. Então ele está encaixando aqui, ó. O grupo potencial de risco é 5, tá vendo? E a classe de fluido é C. Então, se a classe de fluido é C e o grupo potencial de risco é 5, aqui está a categoria dele, 5. Então, a gente já conseguiu fazer o cálculo aí, né, da categorização. Agora, olha que interessante aqui, então. Então, vamos ver aqui. Eita. Então, vamos apagar aqui, que a gente já viu que é menor que 1, né? Então, classe de fluido C, né? E o grupo potencial de risco é 5. Então, cruzando lá, 5 com C, a categoria é 5. Então, a categoria desse vaso com 12 kg de pressão, né, com um diâmetro de 280 e altura básica de 604, né, ele é grupo potencial de risco 5. Lá no item, vamos ver aqui, ó, quer ver, ó, no item 13, no item da norma 13.2.1, a linha B, fala que a pressão ela é em módulo, né? Então vamos ler lá de novo, ó. Fala assim, ó. Se você está com a sua norma aí, você vai ver, ó. Vou até pôr aqui para você ver, fica mais fácil. Olha lá, ó. Vaso de pressão cujo produto PV seja superior a 8, que a gente já confirmou, onde P é a pressão máxima de operação em kPa, em módulo. O que significa isso, em módulo? O que significa em módulo? Significa que se esse equipamento tivesse uma pressão negativa ou positiva, é a mesma coisa, o cálculo não muda, né? Porque ela está em módulo. Então, qual que é a distância de 12 até 0? Ó, 12 até 0 e de 0 até 12. Né? É isso que a norma entende como módulo. Isso é muito usado, né, para cálculos de engenharia, cálculos de integrais, derivadas. Então você tem menos 12 mais 12, a distância é a mesma, do ponto zero. Se é a mesma, a gente entende então que isso aqui, para efeito de cálculo, né, basta a gente colocar isso tudo em módulo, que é esses dois risquinhos aqui, que a gente faz na hora da conta. Então, quando que eu preciso calcular em módulo? Quando a minha pressão é negativa, eu calculo em módulo. Quando ela é positiva, eu não preciso, porque ela já está positiva, eu não preciso calcular em módulo, tá? Então, vamos lá. Isso aí só para explicar para vocês. E aí, quando a gente dá a sequência, eu trouxe mais alguns exemplos aqui para vocês de vasos de pressão e depois eu vou mostrar a planilha que vai te ajudar demais, né, na execução desse cálculo, dessa categorização, tá certo? Então nós temos aí vasos de grande porte, tá vendo? Olha aqui, ó, o homem aqui. Olha uma pessoa perto desse vaso, enorme, né? E temos vasos de pequeno porte, que são os que a gente já conhece, que são os compressores de ar. Esse aqui é um compressor de ar pequeno, de caminhão, né? Para freio de caminhão. E aí a gente tem aqui os tipos de cálculo. Essa aí já é a planilha que a gente usa. Então, quando a gente faz um cálculo de um corpo ou um equipamento que só tem corpo e não tem corpo e calandra, esse aqui é o cálculo mais simples, que é o cálculo exatamente que a gente fez ali
no exemplo na lousa, tá? Então imagina lá que você tem, no caso desse vaso, você tem lá a altura de 120, é um vaso bem pequeno, que é de solda a solda, tá? No caso aqui é de solda a solda. E um diâmetro de 200 milímetros. Você tem um volume dessa parte, que é da solda até na solda, que é o cálculo, né, de volume cilíndrico, de 0,0037. E aí você tem aqui então o cálculo do tampo torisférico, o superior e o inferior são iguais, tá vendo? A altura da saia é essa altura aqui, que você vai colocar, que é onde inicia o raio, e o diâmetro dela, que é 0,014, 0,014. O que isso dá? Opa! O que isso dá? Dá aqui, ó. Total do corpo 0,0066. É muito pequeno isso, gente. Então imagina que aí a PMTA de 12, olha lá. Lembra que é o mesmo valor que está lá no site do WebCal, que é lá, ó, KPA 1176,79. O produto PV é maior que 8? Não, olha lá, ó. Deu 0,77. Por que eu peguei esse vaso? Para ficar bem próximo para você entender. Porque se a gente alterar isso daqui, né, ficava menor ainda. Se eu coloquei essa informação, quase deu 8, tá vendo? 0,77. A maioria das empresas, né, que produzem aí equipamentos que trabalham com pressão para freios de caminhão, por exemplo, já fazem de propósito esses equipamentos do tamanho exato para não precisar ser atendido pela NR13, que aí é o caso desse pequeno equipamento. Mas e aí? E se o fluido não for ar, for fluido, sei lá, inflamável tóxico? Aí, ó, mesmo assim categoriza, tá vendo? Se mesmo tendo um produto PV menor que 8, se o fluido for ar, você tem que categorizar ou enquadrar ele na NR13. Se ele for B, por exemplo, desculpa, A ou B, né? Se ele for C, que é o nosso caso, aí você não categorizaria. Por quê? Porque o produto PV é menor que 8. Vamos ver o outro exemplo agora de um vaso maior. Olha lá, ó, altura de 8.000, diâmetro de 5.500. Olha aqui o volume que já deu, 190,06, né? E aí, somando com os tampos torisféricos, a mesma situação, 251,504. A PMTA dele é 3, bem mais baixa do que aquele vaso menor. E aí você tem aqui em KPA, o valor em KPA, e aí é produto maior que 8, o PV maior que 8? Sim, deu 73.992. Então você está vendo que a pressão baixa, mas o volume em metro cúbico muito elevado, com certeza é um vaso de pressão e deve ser fiscalizado pela norma NR13. E aí você tem lá, quanto que você tem? É a última conta que a gente fez. Metros cúbicos por MPa e não mais por KPa, já dá 73,79. Esse 73,79 você tem que cruzar com a classe de fluido A. Cruzando com a classe de fluido A, 73,79, você tem um grupo potencial de risco 2. E aí a sua categoria é 5. Vamos voltar aqui só para você ver este cruzamento. Ó, 79,99, né? Que está entre 30, tá vendo aqui? Opa, tá entre 30 e 100, olha, tá aqui, não tá? O 79. Então, grupo potencial de risco 2 e a classe de fluido A. Se é 2A, olha aqui, ó, a categoria é 1. Então tá bem claro aí para você como que funciona esse grupo potencial de risco. Vamos fazer mais alguns exercícios, mas antes eu quero mostrar para você essa parte aqui, ó. Fluidos inflamáveis, né, que as categorias, né, dos vasos, lá naquela primeira estava só A, B, C e D, mas aqui que a gente está usando ar comprimido para esse equipamento que a gente viu aqui, que é a categoria C de fluido, classe de fluido C, tá? A classe de fluido A é fluidos inflamáveis, fluidos combustíveis com temperatura igual ou superior a 200 graus Celsius, tóxico com limite de tolerância menor ou igual a 20 ppm, hidrogênio e acetileno. A B é fluidos combustíveis com temperatura menor que 200 graus Celsius,
fluidos tóxicos também com limite de tolerância maior que 20 ppm. Para a classe de fluido C, vapor de água, gases asfixiantes simples e ar comprimido. E o D, outros fluidos, que não enquadram em nenhuma dessas outras alternativas. E aí você tem aqui o grupo potencial de risco, como eu já mostrei, e as categorias, tá certo? Então vamos fazer esse exercício aqui, ó. O exercício dá para grupo potencial de risco, lembra? Como é MPa que está aqui, ó, vezes volume em metro cúbico, então você tem aí um grupo potencial de risco e não para classificação ou enquadramento da NR3, que seria em KPa. Então vamos lá, 1 MPa, lembrando, né, que para efeito de cálculo, 1 MPa é igual a 10,97. Então vamos fazer primeiro esse cálculo aqui. Anotem aí no seu caderno esse cálculo para você também conseguir fazer o cálculo, ó. P igual a 8, que é a pressão igual a 8 kgf por centímetro quadrado, e V é igual a 0,43. Então, se é 8, imagina aí que você vai ter, deixa eu fazer aqui, 8 é igual a 8 vezes 8 kgf, 1 MPa, né? Então, vamos ver aqui, ó. 8 dividido por 10,97. Deixa eu anotar aqui. 0,72 vezes 0,43. É isso aí. Tem outros aqui, tá? Mas vamos ver primeiro esse primeiro aí, ó. Então tá, ó. Eu fiz aqui a conversão, o que eu fiz? 8 dividido por 10,97, né? Que deu aí o valor de, eu vou fazer de novo, ó, 8 dividido por 10,97 igual a 0,72. 0,72 vezes 0,43 é igual a 0,31. Então, 0,31, qual que se a gente considerar aí a classe de fluido A, qual que vai ser a categoria? 0,31 está menor ainda do que 5, tá vendo? Desculpa, menor do que 1, então é grupo potencial de risco 5. Cruzando com a classe de fluido A, a gente tem aqui categoria 3. Vamos ver o outro caso. É um outro vaso com pressão menor e volume geométrico maior. Olha lá, ó. 4 dividido por 10,97 dá 0,36 vezes 120 igual a 43,75. Então, se você tem aí um grupo potencial de risco com 43, você está entre 30 e 100, que é o grupo 2. Grupo 2, classe de fluido A, categoria 1, tá certo? Então vamos lá, mais um. 0,5, olha, pressão baixíssima nesse caso aí, ó, 0,5 dividido por 10,97 para transformar em MPa, deu 0,045, é muito baixa essa pressão, vezes, mas, porém, olha lá, ó, o volume é 2.800 metros cúbicos, é gigante esse vaso, deu 127,6 aqui, vai, 126 ali, mas é a mesma coisa, é muito próximo, né? Então vamos lá, 126, ele vai ser o que? Aqui é o grupo potencial de risco 1, porque ele é maior ou igual a 100. Se ele é maior ou igual a 100, grupo potencial de risco 1 e classe de fluido A categoria também vai ser 1, tá certo? É isso aí, pessoal. Então, era o que eu queria mostrar para vocês, né? Isso aí é o que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que ficou bem legal esse vídeo, mostrando aí para vocês como que você pode fazer o grupo potencial de risco. Eu falei para você que eu ia mostrar para você a planilha, né? Então vou mostrar para você aqui a planilha que está na página anterior. É essa aqui, ó. Olha lá, ó. Eu vou te mostrar agora.
Essa aqui, ó. Essa aqui é a planilha que você vai usar para fazer as categorizações, né? Então, Marcos, então eu não preciso fazer esse monte de cálculo? Não, porque você já tem a planilha e eu vou dar ela para você de graça, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um link para você colocar o seu e-mail para mim enviar essa planilha para o seu e-mail, tá? E é interessante que essa planilha ela faz o cálculo do corpo. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês. Vamos dar o exemplo daquele vaso que a gente fez aqui na lousa, que era o diâmetro, vamos pegar aqui, ó, diâmetro de 280 e a altura de 640, né? Então vamos lá, ó. É isso aqui, ó, 640 de altura e 280 de diâmetro. Lembra que a gente não calculou ainda o tampo torisférico? Vamos fazer esse exercício para vocês verem. Pressão, a PMTA é de 12, deu 46,37. Lembra que esse valor aqui de 46,37 é considerando o quê? 640, que é o total, né? Então, imagina que a gente não está considerando ali os tampos torisféricos. O grupo potencial de risco deu menor que 1 também, né? Deu 5, por quê? Também é menor que 1, MPa vezes metros cúbicos, deu 0,46. Então aqui você tem classe de fluido C, né? Você pode mudar aqui na planilha a classe de fluido, tá vendo? Aí você já tem a categorização correta aqui, que é grupo de risco 5, categoria 5, conforme a gente já fez lá no quadro. Então vamos fazer um exercício diferente aqui, só para a gente entender como que seria. Vamos voltar aqui para a gente fazer agora do jeito correto, né? Lembra que eu fiz isso aqui? Nós não consideramos os tampos torisféricos, consideramos um cilindro total. Como que seria então se eu considerasse os torisféricos? Eu teria que medir da solda até a solda, que dá 550. Então deixa eu anotar aqui, ó. Da solda, vou fazer aqui, ó. Isso aqui tá mais para, deixa eu corrigir isso aqui, tá mais para semi-elíptico, né, do que para torisférico, esse tampo aqui. Deixa eu fazer ele melhor. Então vai lá, da solda até na solda deu 550. É isso mesmo? Deixa eu fazer de novo. 550. O tamanho da saia é esse aqui, ó. Ele não vai estar lá em cima, né? É onde inicia-se a curvatura. Então o tamanho da saia aqui vai ser de 25 milímetros, tá? Automaticamente o tamanho dessa outra saia também é 25 milímetros. Beleza? Conseguiram enxergar aí? Então nós temos aqui esses dados que a gente vai jogar. O diâmetro a gente já tem, né? Que é de 280. Esse não vai mudar. Então vamos lá agora de novo. Então eu tenho aqui já essas informações, já anotei. Então vamos aqui de novo, ó. Aqui, ó, eu vou colocar então 550, que é o valor que eu achei ali. Olha lá como já mudou, tá vendo? Ó, caiu um pouco o volume geométrico. Só que aí lembra que agora eu tenho o tampo torisférico. Eu sei qual que é o tamanho da saia. Então eu tenho aqui, ó, a altura da saia e o diâmetro. O diâmetro é 280 e a saia é de 25. O mesmo eu vou fazer aqui. 280 e a saia 25. E aí eu tenho aqui, ó, 0,037 mais 0,037 mais o valor da parte cilíndrica, tá? Que seria 0,03386637. O total então dá 0,04129. Esse aqui é o valor do corpo, né? Considerando os tampos torisféricos. E aí eu tenho um produto PV então maior que 8 ainda, né? Tá vendo? Não mudou quase nada, era 45, foi para 48 aqui. E aqui mantém também. Por isso que eu falo para vocês que essa prévia, né, ela é importante e interessante a gente fazer, porque já consegue até categorizar. Claro que para emitir um laudo, um documento final, você precisa então
ter exatamente o que essa planilha aqui vai te dar, que seria os valores exatos dos torisféricos. Ah, Marcos, mas o meu tampo não é torisférico, é o que? É cônico. Aí você tem aqui a altura do cone, diâmetro do cone maior e o diâmetro menor. Gente, isso aqui é fantástico, essa planilha. Imagina que a altura do cone vamos dar um exemplo aqui, 500, e você tem o diâmetro maior de 300 e o diâmetro menor de 200. Então você tem aqui o cálculo do volume em metro cúbico pro tampo cônico. Ah, mas eu tenho um tampo superior torisférico, né? E o tampo inferior é cônico. Ou plano, por exemplo. Tá lá, ó. Plano não entra, tá vendo, ó? Coloquei plano aqui, ó, não entrou. Agora aqui, por exemplo, vamos mudar de novo aqui. Então vamos colocar aqui o cônico. Olha lá, ó. Aí você tem as informações. O semielíptico você também pode usar. Semielíptico é a mesma situação. A única coisa que a saia geralmente é um pouco maior do semielíptico. Então tá bom. Ah, Marcos, mas o meu equipamento não é de só corpo, só um fluido, é 2 fluidos, é como se fosse um condensador que faz uma troca térmica. Então eu tenho o quê? Uma calandra dentro. Então você vem aqui, ó, na planilha, clica e você abre essa planilha nova, né? Que é calandra casco, corpo tubo. Então você coloca as informações aqui de ambos os lados e você vai ter o quê? Categorias diferentes às vezes. Ah, Marcos, isso existe? Existe sim, ó. Imagina que você tem lá um equipamento que numa parte é álcool, o vapor alcoólico, que é um item inflamável, e na outra parte é água, né? Com certeza a categorização da parte do álcool, do vapor alcoólico, vai ser muito mais perigoso ou em risco, né? Vai ter muito mais risco do que a parte da água. Só que não quer dizer que a parte da água também não é pressurizada e não tenha que ser categorizada. Então ela também vai ser categorizada. É interessante isso por quê? Porque você aquele vaso ele vai ter todas as tratativas de acordo com o seu item de maior periculosidade. Ah, Marcos, mas então imagina que do lado da calandra vai ser fluido A e aqui vai ser fluido D, por exemplo. Com certeza essa categorização aqui do fluido A vai ser menor. E aí você vai ter que fazer a inspeção total do equipamento, né? De acordo com a maior perigo, ou maior perigo que o equipamento tenha, tá bom? Então essa planilha aqui, gente, eu vou deixar para vocês, tá? Voltando lá no Somente Corpo, lá, ó. É uma planilha muito legal, tem todos os dados. É uma planilha do Excel que foi montada pela minha equipe técnica, né? Então, tem algumas pessoas que já têm, às vezes você já tem essa planilha ou uma parecida com essa, você pode usar, se ela for confiável, né? Você pode usar tranquilo. Essa planilha aqui eu já fiz cálculos manuais e comparei para saber se está tudo certo e está tudo beleza. Então você pode usar tranquilamente. Eu vou deixar o link. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? Para que você então introduza ali o seu e-mail para que a gente possa mandar para você essa planilha eletrônica do Excel, para que você também possa fazer uso dela, tá bom? Pessoal, grande abraço, forte abraço para todo mundo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho que ficou bem interessante aí, principalmente para quem está começando, né? Para quem está iniciando aqui, empreendendo nesse mercado que é o mercado de inspeção conforme a norma NR13, beleza? Gostaria de agradecer a todos vocês novamente, um forte abraço para vocês então e tudo de bom, fiquem com Deus.